Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje vamos falar do seguinte tema: deísmo. Seria o Espiritismo uma doutrina deísta? Para começar, vou citar um texto de Obras Póstumas. Antes de citá-lo, preciso fazer a ressalva de que Obras Póstumas não é uma obra publicada por Kardec em vida. Então precisamos levar isso em conta. Em Obras Póstumas, no texto As 5 Alternativas da Humanidade, Kardec diz: o deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes, os deístas independentes e os deístas providencialistas. Os primeiros creem em Deus, admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas, uma vez estabelecidas, essas leis funcionam por si sós e aqueles que as promulgou de nada mais se ocupa. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele se inquiete. Não há providência. Não se ocupando Deus conosco, nada temos que lhe agradecer nem lhe pedir. Os que negam qualquer intervenção providencial na vida do homem são como crianças que se julgam muito ajuizadas para se libertarem da tutela, dos conselhos e da proteção dos seus pais. Os que pensam não deverem estes ocupar-se mais com eles, desde que os puseram no mundo. Sob o pretexto de glorificarem a Deus, demasiado grande, dizem, para se rebaixar até as suas criaturas, fazem dele um grande egoísta e o rebaixam até o nível dos animais que abandonam suas crias à natureza. Essa crença é o resultado do orgulho. É sempre a ideia de que estamos submetidos a um poder superior que fere o amor próprio e do qual procuram eximir-se. Enquanto uns negam absolutamente esse poder, outros consentem em reconhecer-lhe a existência, embora condenando-a à nulidade. Há uma diferença essencial entre o deísta independente, do qual acabamos de falar, e o deísta providencialista. Este último, com efeito, crê não só na existência e no poder criador de Deus, na origem das coisas, como também crê na sua intervenção incessante na criação, e a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. Ou seja, Kardec coloca aí dois tipos de deístas, né? O deísta independente, que não admite a ação de Deus no mundo, né? Deus teria criado o mundo, mas depois não se preocupa mais com o mundo. E o deísta providencialista, que esse sim admite a ação de Deus no mundo, mas que não aceita o culto exterior e o dogmatismo atual. O espiritismo estaria para o deísmo providencialista, porque para o espiritismo Deus age no mundo, né, e se preocupa com as suas criaturas, como vamos ver. Na questão 963, Kardec pergunta: com cada homem individualmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? A resposta: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para sua bondade, é pequeno demais. Ou seja, para os espíritos aqui, Deus se preocupa sim com a sua criação. Então, o espiritismo não é um deísmo independente, de acreditar que Deus criou o mundo e depois não se preocupa mais com o mundo. Não. Deus se preocupa e age no mundo, né? Por isso que nós espíritas oramos a Deus. Contudo, para o espiritismo, Deus não age na criação através de uma intervenção direta, ou seja, através de um milagre, que seria uma derrogação das leis da natureza. Kardec explica sobre essa questão dos milagres na Gênese, no capítulo dos milagres, capítulo 13, Caracteres dos milagres. Lá Kardec explica que, sendo as leis de Deus perfeitas, não haveria necessidade de Deus derrogá-las. A ação de Deus para o espiritismo no mundo não é uma ação direta, mas uma ação através das suas leis e através dos espíritos, que são seus agentes. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 536, comenta: mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, como eu disse, Deus não exerce a ação direta sobre a matéria, através de milagres. Ele encontra seus agentes, que seriam os espíritos, para executar suas tarefas. Os espíritos superiores, que são os únicos que têm contato direto com Deus, receberiam as ordens de Deus e passariam para os demais espíritos das outras ordens.
No Livro dos Espíritos, na questão 244, subpergunta B, Kardec pergunta: Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outro espírito? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio de espíritos superiores em perfeição e instrução. Ou seja, como eu coloquei, os espíritos superiores são os que têm contato direto com Deus e eles passam essas ordens para os demais. Na questão 666, Kardec pergunta: pode-se orar aos espíritos? A resposta: pode-se orar aos espíritos bons, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que eles dirigem só são eficazes se aceitas por Deus. Ou seja, o espírita ora aos espíritos, aos bons espíritos, não porque acha que Deus não interfere no mundo, mas porque entende que os espíritos na verdade são agentes de Deus, e executores da vontade de Deus. Então espero ter sido claro, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Até mais.